Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 7.2 Despertamento. Segunda parte. Eupídio, montando seu cavalo cristal da raça manga larga, percorria uma área afastada da Morro das Vinhas com o capataz e 3 peões. Fazia uma inspeção de rotina, pois era sua intenção estender o pasto até ali, já que tencionava dobrar seu rebanho bovino para atender às encomendas dos frigoríficos, sempre crescentes. Cavalgavam os 5 homens despreocupados. Sem que nenhum deles suspeitasse de qualquer perigo, estando as montarias tranquilas, de repente Cristal empinou, como se tivesse levado uma tremenda pancada no peito, capaz de quase tirá-lo do chão. Relinchando como nunca dantes o fizera, o animal teve seu estranho pânico aumentado quando Eupídio, ao cair da sela, tentou desesperadamente evitar o tombo, calcando-lhe as esporas. Na queda brutal, o homem ficou com um pé preso no estribo e o animal, antes de disparar loucamente, deu um pinote, batendo com uma das patas nas costas de Eupídio. Seu corpo foi de encontro a um monte de cupim, soltando-se o pé do estribo. Sofreu várias fraturas. Ainda sendo atendido pelos peões, um deles disse: "Posso jurar que vi uma mulher surgir do nada e enfiar um objeto perfurante no peito do Cristal." Recolheram o cavalo e examinaram-no, não havendo nenhum sinal e nenhuma cicatriz. "Mas eu vi que tinha entrado alguma coisa no animal, assustando-o." Insistiu o peão, lívido. Como nenhum dos outros homens viu a tal mulher, atribuíram a visão à imaginação alcoólica do peão, que gostava de umas pinguinhas. Conduzido ao hospital, Eupídio foi submetido a várias cirurgias, estando os médicos reticentes quanto à sua sobrevivência. Diagnosticaram os médicos. Caso supere os traumas, a fratura cervical condena-o à cadeira de rodas para o resto da vida. Temiam, porém, o mais provável, isto é, que a morte o levasse antes. Assim pensavam os doutores, reunidos em junta. Mara e Tiara, desde o acidente, permaneciam ao lado do marido e pai. Em ambas, habitavam sentimentos contraditórios ante a tragédia que se abatera sobre Eupídio. Na esposa, indiferença. Na filha, piedade. Por 2 dias persistiu o coma, deixando o paciente entre a vida e a morte. No 3º dia, o chefe dos médicos que o atendia procurou Mara para informar o quadro clínico do marido. Se sobreviver, ficará paraplégico. Permanece o risco de vida, doutor? Sim, infelizmente. Rufina e Jean souberam do acidente sofrido por Eupídio e em vão tentaram visitá-lo, pois visitas estavam terminantemente proibidas. Gostavam muito dele, que sempre os protegera e vinha ajudando na manutenção da casa desde que Laércio fora internado. Sugeriu Jean. Mãe, já que estamos impossibilitados de visitar o Sr. Eupídio, vamos orar por ele lá na cruz do Coronel Antero. Rufina aqueceu. Assim, foram até o armazém para pedir carona em algum veículo que fosse a Morro das Vinhas.
No dia seguinte, com efeito, foram à fazenda numa caminhoneta que para lá levava algumas ferramentas, cujo retorno estava previsto para o mesmo dia. Recebidos com alegria pelos colonos, contaram que ali compareciam para rezar pelo senhor Eupídio. Mesmo participantes de uma novena que já ia em meio, quase todos os trabalhadores acompanharam Rufina e Jean à cruz, onde permaneceram por quase 1 hora em orações. Quando desceram do morro, Rufina foi visitar suas flores e Jean dirigiu-se ao pasto. Já aproximou-se do rebanho placidamente pastando, e lá estava ele, seu grande amigo Titão. Destemido, correu para o grande animal, deixando 2 peões com o coração na boca de medo, pois o touro não era de brincadeiras. Jean, com a maior naturalidade, colocou a mão na testa de Titão e começou a alisar suas grandes orelhas. Não havia se esquecido do salitre que, com muita satisfação, Titão aceitou. Dando mostras de que aceitava o sal e o agrado, o touro demonstrou que gostou mais deste do que daquele, pois começou a esfregar a cabeçorra no peito de Jean. Cada esfregadura daquelas levantava Jean meio metro do chão. Inesperadas, mas candentes, 2 lágrimas saltaram dos olhos do jovem, expondo a saudade que trazia escondida no peito. Quando retornaram, Jean confidenciou à mãe. Rezei pelo Sr. Eupídio, mas também rezei pelo pai. A senhora acredita que eu ouvi lá em cima, na cruz, o coronel Antero dizer para orarmos e confiarmos em Deus? Rufina levou um sobressalto. Também tinha ouvido o mesmo. Pedir a Deus que salvasse o Sr. Eupídio, mas que não se esquecesse do Laércio. Estava olhando a cruz, enternecida pela lembrança do coronel, pedindo a ele para tirar o marido do hospital, quando ouviu o ex-dono da fazenda dizer-lhe o mesmo que dissera a Jean. Ambos, embora o desconhecessem, eram médiuns audientes, isto é, tinham a condição de ouvir os espíritos sem necessariamente vê-los. Quanto a Jean, sua mediunidade ia além. Também tinha a rara condição de fornecer ectoplasma propiciador de materializações de espíritos ou de objetos. No dia seguinte, Eupídio saiu do coma. Ainda em aparente estado de choque, conseguia movimentar-se precariamente, falando também com dificuldade. Mais 3 dias voltou à consciência plena, já conseguindo dialogar com os médicos e familiares. Saindo do centro de recuperação intensiva, foi transferido para um apartamento no mesmo hospital. Antero estava em reflexões quando foi abruptamente atraído para junto do filho. Ao chegar, ficou extremamente perturbado ao verificar que vários espíritos trevosos atazanavam Eupídio. O acidente havia ocorrido há 10 dias e era alta madrugada. Mara acordou sobressaltada com os gemidos do marido. Deu um salto da cama e achegou-se a ele, que delirava, suando abundantemente. Acordou-o aflita. Eupídio abriu os olhos e, ao ver Mara agarrada a ele, contou. Sonhei com ela. Foi terrível. Já passou, já passou. Não, não passou. Ela sabe de tudo. Você... Eupídio ia completar.
Você não pode me deixar agora. Contudo, Mara não o deixou falar. Começou a tremer. A culpa na consciência lhe informava que uma tempestade se aproximava de sua cabeça. Os espíritos também pressionavam Mara com lembranças e ela, num segundo, imaginou que o segredo que nem a morte revelaria estava para ser desvendado. Era preferível morrer a ser exposta à cruel realidade. Antero fez uma prece sentida a Deus e logo viu Dionísio chegar, confortando-o e induzindo-o a permanecer em oração. Mara impediu Eupídio de continuar. Sem raciocinar, em completo descontrole e pavor, pareceu-lhe que se não fosse dito, seu segredo inexistiria e o silêncio a absolveria. Ademais, tinha muito medo de Eupídio, sabidamente violento e vingativo. Agora, preso à cadeira de rodas, não poderia atingi-la fisicamente, mas, mesmo assim, o temia. Interrompeu-o, balbuciando. Não diga nada, pelo amor de Deus. Tenho que falar. Desconhecia Mara que Eupídio, também ele, carregava um fardo cruel na consciência. Era premente falar, contar o sonho, contar o pesadelo. Dionísio, chamado por Antero, lamentou ao chegar. O remorso abriu-lhes ferida na alma, e só a confissão ajudará o início da cicatrização. A pressão espiritual obsessora entre ambos tirou-lhes o equilíbrio e impediu que raciocinassem. Suas palavras, incontidas, jorravam quais águas revoltas despencando em inexorável abismo. A realidade, antes submersa, agora à tona. Ali, sob risco de implosão definitiva da paz, duas consciências precisavam desabafar. Eupídio soltou as amarras da mente, confessando. Jean é meu filho. Mara, surpreendida por esta inesperada revelação, deu vazão ao amor próprio ferido, mandando às favas qualquer precaução, vingando-se no ato. Tiara não é sua filha. Estupefatos, viram afrouxar os laços morais que os enforcavam, como que empenhados num sinistro campeonato onde o tempo de confissão determinaria o campeão culpado, falavam quase ao mesmo tempo. Penitenciaram-se mutuamente. Eupídio, dentre tantas outras, tinha tido uma aventura extraconjugal mais profunda, resultando no nascimento de Jeanne. Por sua decisão e encaminhamento, foi doado a Laércio e Rufina, então separados, porque não podiam ter filhos. Os pais adotivos jamais souberam quem eram os pais naturais daquela criança. Com a adoção, o casal Laércio-Rufina se reconciliou. Quanto a Mara, ao perceber a infidelidade do marido, em constantes aventuras extraconjugais, vingou-se, mantendo o relacionamento fora do lar, entregando-se a um ex-namorado de cuja aventura nasceu Tiara. Os obsessores regozijavam-se, afrouxando a pressão. Por isso, acalmando a tormentosa fervura de suas almas, puderam raciocinar melhor. Quem é o pai de Tiara? Perguntou Eupídio. Mara pestanejou, retraindo-se em contar a verdade.
Após um doloroso silêncio, retrucou. Quem é a mãe de Jean? Agora foi Eupídio quem se encolheu, não respondendo. Propôs. Vou contar depois que você me responder. Ante a promessa, Mara confessou. Você não o conheceu. Antes de Tiara nascer, viajou para o Egito e houve um desastre aéreo no qual morreu. Eupídio insistiu. Quero saber o nome dele. Mara foi categórica. Se já está morto, o que interessa? Diga-me agora quem é a mãe de Jean. Isso você vai morrer sem ficar sabendo. Mara irritou-se com a traição. É assim? Bem fiz eu em evitar uma gravidez com você, pois nenhum filho merece ter um pai tão péssimo. Cruel, Eupídio configurou uma nova situação. A partir de agora, sabemos eu e você que Jean é herdeiro legal, ao passo que Tiara posso deserdar. Ao amanhecer, após intermináveis acusações de parte a parte, fizeram um trato. Seus segredos não seriam revelados. Tiara permaneceria com os direitos legais de herdeira. Jean, contudo, receberia logo uma expressiva doação de Eupídio, além de passar a receber lucrativa participação nas vendas do armazém. Mara, na verdade, não pretendia cumprir o acordo. Alimentava alguma esperança de que Eupídio morresse logo e, nesse caso, Jean não receberia nada. Se Eupídio sobrevivesse, acharia um meio de impedir a tal expressiva doação. Quanto à participação nos lucros do armazém, logo encontraria uma forma de impedir tamanho disparate. Imaginou também outra saída, que se tornou ideia fixa. Descobrir quem era a mãe de Jean. Para conseguir essa informação, não teria quaisquer escrúpulos, nem faria economia. Intuiu que, descobrindo esse segredo que Eupídio jurara levar para o túmulo, por certo anularia o trato entre ambos. Se Eupídio tinha tanta restrição em ver divulgado o nome da verdadeira mãe de Jean, tudo levava a crer que tal segredo continha algum fato complementar que poderia arrasá-lo. Não perdeu tempo. Naquele mesmo dia, contratou um detetive particular e passou a alimentar a esperança de que Jean não poria a mão em coisa alguma da fortuna do casal, toda ela destinada, por herança, a Tiara. Exigiu Mara de Valdomiro o detetive. Em hipótese alguma se aproxime de Rufina, sob nenhum pretexto, pois se isso acontecer, haverá tremendo risco de que ela descubra quem é o pai de Jean. Seria catastrófico, pois logo ela requeriria o reconhecimento de paternidade e a herança passaria para novo destinatário. Por mais que Valdomiro pesquisasse, distribuindo propinas às enfermeiras dos berçários dos hospitais da região, nada descobriu. Posso visitar o Sr. Laércio? Solicitou Valdomiro a recepcionista do hospital de custódia, pretendendo entrevistar-se com Laércio. A recepcionista consultou a direção, que não autorizou o encontro. Igualmente, não permitiu que ele visse a ficha médica de Laércio, em cujo histórico Valdomiro pretendia descobrir alguma pista. Decorridos 3 meses, as investigações permaneciam no ponto de partida, isto é, nada havia sido descoberto. Eupídio, em tratamento fisioterápico, já na residência, nunca mais conversara com a esposa,
desde a tumultuada madrugada da confissão recíproca. Mara mal conseguia dormir de tanto pensar numa forma de descobrir quem era a mãe de Jean. Arriscou. Procurou Rufina. Trouxe estes 2 vestidos bem bonitos para você que arrematei numa promoção assistencial de mulheres ricas. Imagino que você esteja com dificuldades. Apresentou-se como desamparada e infeliz, buscando despertar piedade, adentrando o assunto de infertilidade com extrema cautela. Meu marido está doente e sinto-me abandonada. Tive apenas uma filha. Depois disso, Deus não permitiu que eu voltasse a ser mãe. Creio que foi por causa dos problemas que tive para dar à luz a Tiara, pois, sofrendo muito, xinguei todo mundo. Depois disso, nunca mais consegui engravidar. Os médicos disseram que no subconsciente eu temia novas dores, disso resultando uma infertilidade parcial. Quase distraída, perguntou. Você também teve só um filho, não é mesmo? É. Como foi o parto de Jean? Rufina levou um susto. Disfarçou. É normal. Qual médico que a atendeu? Médico? Foi em casa. Teve ajuda de alguém? Claro, da minha mãe. Rufina, nervosa, cortou o diálogo. A senhora me dá licença, preciso trabalhar. A indelicadeza de Rufina era prova cabal de que ocultava alguma coisa, e Mara sabia o quê. Jean não era filho dela. Saindo dali, Mara foi procurar Leocádia, a irmã mais velha de Rufina. Após apresentar-se, disse: Estou preocupada com sua irmã. Quando ela estava na fazenda, éramos muito amigas. Hoje fui procurá-la para ver se precisava de alguma coisa e ela me mandou embora. Não ligue, dona Mara. A Rufina sempre foi caipira, mas agora está mais atrapalhada da cabeça. Completou maldosa. Também, coitada, depois de tudo que passou com o traste do marido, ainda vem aquele crápula. Como? A senhora não sabe? Não. Conte-me, quem sabe eu possa ajudar? Ela procurou um advogado para tentar tirar o Laércio da cadeia de loucos e acabaram se entendendo muito bem, a senhora sabe, como homem e mulher. Não me diga. Rufina sempre me pareceu tão honesta, com um filho tão bonito. Não deveria ser ingrata com Deus. Leocádia não se conteve. Já que a senhora é amiga da Rufina, vou lhe contar um segredo. Já não é o filho dela. Ela não pode ter filhos. Desconhecia por completo que estava falando sob comando de mentes invisíveis. Isso porque, em qualquer parte onde alguém esteja agindo, sempre haverá a nuvem de testemunhas a que se referiu o apóstolo Paulo na carta que enviou aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Tal é a lei de sintonia, de atração espiritual. Mara fez a grande pergunta para a grande dúvida. Quem são os pais dele, então? Se ambas soubessem a gravidade dos fatos que adviriam daquela remexida no passado, certamente não o fariam. Erros morais de várias pessoas ligadas àquele grupo estavam tendo encaminhamento para resgate no tempo adequado, sob supervisão de mensageiros celestiais. Maria Leocádia, contudo,
ambas invigilantes, precipitaram as consequências. Junto delas estavam inimigos desencarnados, juízes autonomeados, sequiosos por justiça. Justiça unilateral, isto é, que atendesse apenas a eles. Injustiça, pois. O ambiente espiritual sustentado pelas duas mulheres acabou por trazer para aquela casa mais espíritos desajustados por difíceis nós familiares, atados em vidas passadas. Leocádia abaixou a voz. O Jandiro é filho adotivo. Quando a Rufina viu que não poderia ser mãe, separou-se do Laércio para deixar ele ser pai com outra mulher. Um ano depois, o coronel Antero ofereceu a eles o Jean, filho de pais desconhecidos, mas só deu a criança para eles adotarem depois que prometeram se reconciliar. Mara não se conteve e explodiu. Sim, mas quem são os pais dele? Esse é um grande segredo que só a alma do senhor Coronel Antero e o senhor Eupídio sabem. Meu marido? Como assim? Foi ele que trouxe o Jean com 1 ou 2 dias de nascido para o Laércio e a Rufina. Ninguém sabe aonde ele foi buscar o menino. Na época, ele disse que, como padrinho de casamento, não poderia concordar que eles vivessem separados pela falta de filhos e, por isso, resolveu ajudá-los. Ordinário! Leocádia levou um susto. O olhar de ódio que viu em Mara fê-la arrepender-se de ter ido tão longe nas informações que acabara de lhe prestar. Mara rogou. Leocádia, é muito importante para mim saber quem são os pais de Jean. Você não tem jeito de descobrir isso com a Rufina? Posso tentar. Leocádia mentiu. Não faria nada. Já estava arrependida de ter contado tudo aquilo. Ali mesmo decidiu pôr uma pedra no assunto. Desconhecia, entretanto, que o minuto que passou, a pedra atirada e a palavra pronunciada não voltam jamais. Engrenagens espirituais que estavam se justapondo sofreram grande desarranjo com suas intrigas. Mara, ao se despedir, pediu e conseguiu o nome e endereço do advogado de Rufina. Procurou-o logo em seguida. Ao ser atendida, jogou o pesado. Se o senhor me der uma informação que preciso, darei uma boa recompensa. Que informação, senhora? Quero saber quem são os pais do filho da sua cliente, a Rufina. Aquela que... Ela mesmo, que o procurou para tirar o marido do hospício. Sei, inclusive, da sua intimidade com ela. As palavras de Mara continham velada repreensão. Contudo, sob expectativa de recompensa, Fabrício atropelou a moral e exibiu falsa competência. Eu desconfiava que o rapaz não era filho deles. Vou pesquisar e dentro de uma semana vou procurá-la. Se em uma semana não tiver progredido, a senhora não precisa me pagar nada. Saindo dali, Mara foi até o hospital de custódia. Apresentando-se como amiga da família e esposa do ex-patrão de Laércio, foi atendida pela diretora. Procurou, de todas as formas, saber alguma coisa que indicasse uma pista para descobrir quem era a mãe de Jean. Nada conseguiu. Tomou outra infeliz decisão. Iria forçar Eupídio a contar quem dera a luz a Jean, sob pena de requerer divórcio. E assim fez. Entrou em casa, muito agitada,
tomou 2 calmantes e arquitetou como faria para descobrir aquele segredo que punha em risco a herança só para a tiara. Olha aqui, Eupídio. Ou você me conta quem é a mãe de Jean ou vou requerer o divórcio. Você está louca? Não, não estou. Apenas não vou permitir que minha filha tenha que repartir nossas posses com um caipira. Nossas posses? Já esqueceu que casamos com separação de bens? Não, não esqueci. No inventário de bens não consta muita coisa que conseguimos após nosso casamento, inclusive o armazém. E disso tenho a metade. Acontece ainda que Tiara é sua filha e o que é seu é dela, e não daquele bobão que vivia correndo do touro. Nunca deixarei meu filho na miséria. Muito bem. Então vamos entrar num acordo. Você me diz quem é a mãe dele e concordarei em darmos alguma coisa para ele. Mara, quem manda no meu dinheiro sou eu. Você não está em condições de dispor de coisa alguma que me pertence. E, preste atenção, nem morto permitiria você saber quem é a mãe do Jean. Veremos. Vou amanhã mesmo procurar um advogado e pedir para rever nosso patrimônio e seu testamento para anular qualquer referência a Jean. Acertou na mosca. Eupídio, sem que ela soubesse, tinha modificado o testamento, incluindo Jean como seu herdeiro, discriminando os bens, dentre eles, metade do armazém. Se você fizer isso, disse Eupídio descontrolando-se. Você o quê? Desafiou o Mara. Também vou requerer exame de paternidade em Tiara e vou deserdá-la, fulminou Eupídio. O mesmo exame mostrará quem é meu filho. Jean, você e Tiara sairão perdendo, pois, com o divórcio. Outro tiro certeiro de contra-ataque. Mara não contava com tão forte pancada em sua cobiçosa estrutura. Aos gritos, completamente sem controle, avançou para Eupídio, cativo na cadeira de rodas, agredindo-o qual enraivecida pantera. Rolaram ao chão. Face ao balbúrdia e os gritos de ambos, acorreram Tiara e uma empregada que a tudo ouviram, trêmulas diante do que fora dito. Com muito custo conseguiram separá-los, pois haviam se engalfinhado. Mara, tremendo e gemendo, foi levada para a cama, onde novos calmantes a aquietaram. Eupídio, sangrando pelos arranhões dos braços e rosto, convocou um motorista e deixou o lar enfurecido. Dali em diante, aquele lar converteu-se num cenário de ódio entre os cônjuges, de angústia da parte de Tiara, de medo por parte dos serviçais. No plano invisível, ao contrário, entidades infelizes exultavam vitoriosas por terem alcançado seu objetivo de implantar ali clima de discórdia. Enganosamente, os infelizes estavam felizes. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.